A noite em que Tommy Mottola pegou em uma faca da mesa e a colocou no rosto de Mariah Carey, havia convidados na casa. Ninguém fez nada. Ninguém disse nada. Isso foi diante de testemunhas. O que ele fazia quando não havia testemunhas, Maria guardou dentro do seu corpo durante mais de 10 anos, antes de escrever em um livro que fez tremer a indústria inteira. Tommy Mottola era o dono da Sony Music, o homem que com uma chamada decidia quem vendia milhões e quem não voltava a gravar um disco. Maria casou-se com ele. Ela tinha 23 anos, ele tinha 44. Levou-a para uma mansão de 32 milhões de dólares. Guarda armada na porta, câmaras em cada corredor, portas que se fechavam por fora. Maria deu um nome a essa casa. Chamava-lhe Sing Sing, como a prisão de máxima segurança de Nova York, e não o dizia como metáfora. Mas o que quase ninguém sabe é que Mottola não foi o início, porque quando Maria tinha 12 anos, a sua própria irmã a drogava com Valium, queimou-lhe a pele até lhe deixar cicatrizes de 3º grau, e uma noite levou-a a um apartamento para vender a um homem com uma pistola na coxa. E essa menina, a mesma que o seu próprio sangue tentou vender, tornou-se a artista solo com mais números 1 na história dos Estados Unidos. 19 vezes no topo, mais do que Elvis, mais do que Michael Jackson, apenas um número 1 abaixo dos Beatles. E mesmo assim terminou na televisão nacional com o olhar perdido, a distribuir gelados enquanto meio planeta dizia que ela tinha perdido a cabeça. Não a perdeu. Estavam a arrancá-la desde que tinha uso da razão. O que vais ouvir hoje não está em nenhum resumo da internet. São 4 coisas que a maioria dos fãs de Maria não conhece e que mudam tudo. A primeira é o que Maria fazia às escondidas dentro dessa mansão, enquanto seu marido a vigilava com câmaras. Não é o que imagina. É algo que não se descobriu senão anos depois e que demonstra que essa mulher nunca deixou de lutar, nem sequer quando parecia que se tinha rendido. A segunda é a verdade do que aconteceu no verão de 2001. Existe um vídeo da sua aparição na MTV que o mundo usou para se troçar dela. Quando entenderes o que estava a viver essa mulher nesse momento, esse vídeo vai partir-te a alma. A terceira é o homem que lhe devolveu a vida. Não é Tommy Mottola, não é Nick Cannon, é um homem que tinha uma foto de Maria colada no seu armário antes de a conhecer. E o que aconteceu entre eles num terraço de Nova York foi o que deu a Maria a coragem de escapar. Mas também foi o que desencadeou a fúria de Mottola. E a quarta é uma chamada que a irmã de Maria esperou durante anos a partir de uma cama de hospital. Uma chamada que Maria nunca fez, até que em agosto de 2024 já não a pôde fazer mesmo que quisesse. Vou avisar-te quando chegar cada uma. Se fores embora antes do fim, perdes a chamada que nunca chegou. E essa é a parte que mais dói de toda esta história. Mas para entender como a mulher com a voz mais poderosa do mundo acabou por ser a pessoa mais sozinha desta história, é preciso começar onde tudo começou, numa casa de Long Island, onde uma menina aprendeu que o amor vem sempre com condições. A história de Mariah Carey começa num lugar onde se gritava mais do que se falava. Uma casa em Long Island onde um homem negro e uma mulher branca tentaram formar uma família nos anos 60. O seu pai, Alfred, era de ascendência venezuelana. A sua mãe, Patrícia, era irlandesa, ruiva e tinha uma voz que a tinha levado a estudar em Juilliard. Cantava ópera, tinha talento, tinha sonhos e sacrificou-os quando decidiu casar-se com um homem que o mundo não queria que fosse seu marido. A família de Patrícia rejeitou-a por casar com Alfred. Os vizinhos incendiaram-lhes o carro, envenenaram-lhes o cão. Um polícia que visitou a casa quando Maria era pequena olhou para a menina e disse algo que Patrícia nunca esqueceu. Se esta menina sobreviver será um milagre. E dentro de casa também não havia paz. As brigas entre Alfred e Patrícia eram tão violentas que as paredes tinham buracos de murros. Maria aprendeu a ler o ambiente antes de aprender a ler. Diz que desde que era bebê conseguia sentir quando a violência ia explodir.
como um animal que cheira a tempestade antes de cair o primeiro raio. Quando Maria tinha 3 anos, os seus pais divorciaram-se. Ela ficou com a mãe. A sua irmã mais velha, Alison, foi com o pai e o seu irmão Morgan, ia e vinha entre os dois mundos. 3 filhos repartidos como móveis depois de uma mudança. Na escola, as crianças brancas chamavam-lhe negra. As crianças negras viam-na demasiado clara. Uma vez convidou uma amiga branca chamada Beck para sua casa. Quando Beck viu o pai de Maria, um homem negro alto na sala, começou a chorar de susto. Maria viu como a sua amiga tinha medo do seu próprio pai, viu como o medo dessa menina o magoava e entendeu aos 6 anos que a sua família era algo que o mundo não aceitava. Nessa tarde, algo se partiu dentro dela que nunca se terminou de compor. Não encaixava em lado nenhum, o seu cabelo encaracolado, a sua pele ambígua, o seu nome que ninguém pronunciava bem. Maria não tinha roupa nova, não tinha estabilidade, mas tinha algo que ainda não sabia medir, uma voz que ia mudar a história da música. A sua mãe foi a primeira a notar. Patrícia ensaiava ópera em casa. Um dia praticava uma área de Rigoletto e errou uma nota. Maria, que não tinha mais do que 3 ou 4 anos, corrigiu-a. Cantou-lhe a nota exata. Patrícia ficou gelada. A sua filha de 3 anos tinha melhor ouvido do que ela. E talvez tenha sido isso que a partiu. Porque anos depois, quando Maria era adolescente e começava a sonhar em ser cantora, Patrícia olhou para ela e disse-lhe uma frase que se lhe cravou como uma faca. Só deverias esperar que um dia chegues a ser metade da cantora que eu sou. Guarda essa frase porque vai voltar e quando voltar vais entender coisas que agora mesmo não podes ver. Patrícia não era uma mulher má, era uma mulher partida que tentava sobreviver. Dava aulas de canto para pagar a renda, mas nem sempre chegava, e o que não cobria com dinheiro descuidava com atenção. Maria descreve uma infância onde ninguém lhe penteava o cabelo, onde ia para a escola com o cabelo emaranhado e a roupa amarrotada, onde sentia que era invisível para todos, exceto quando cantava. Quando cantava, as pessoas olhavam para ela. Quando cantava, a sua mãe sorria. Quando cantava, os problemas calavam-se por um momento. A música não era um passatempo para Maria, era oxigênio, era a diferença entre existir e desaparecer. E enquanto a sua mãe a incentivava com a música, o resto da sua vida era um caos. O seu irmão Morgan era violento. Maria conta que uma vez agarrou em Patrícia e a estatelou contra uma parede com tanta força que a deixou inconsciente. A violência não tinha terminado com o divórcio, apenas tinha mudado de forma, e o seu pai Alfred foi desaparecendo aos poucos. Depois do divórcio, as visitas tornaram-se cada vez mais esporádicas. Maria adorava-o. Adorava ir à casa dele aos domingos, mas a distância foi crescendo. Alfred morreria de cancro em 2002. Para essa altura, Maria já era a artista de maior sucesso do país, mas continuava a ser a menina que esperava que o seu pai a fosse buscar aos domingos. Ou talvez tu também saibas o que se sente ao crescer numa casa onde o amor existe, mas vem racionado, onde sabes que te querem, mas nunca o suficiente para que se note. Esse tipo de vazio não se enche com nada, nem sequer com 19 números 1. E no meio desse vazio apareceu Alison, a irmã mais velha, 8 anos mais velha, a que tinha ido com o pai quando se separaram, a que voltou a Long Island quando Maria tinha 12 anos e voltou destruída. O que trazia consigo ia marcar Maria para sempre. Alison tinha se casado aos 15, teve um filho antes de fazer 16. Foi viver para as Filipinas com um militar norte-americano e quando regressou algo nela se tinha partido. Maria não sabia exatamente o que. O que viu foi que a sua irmã mais velha o tinha uma energia obscura, um vazio nos olhos que a empurrava para lugares onde uma menina de 12 anos não deveria estar. No início foi emocionante. Alison prestava-lhe atenção. Instalou-lhe uma linha de telefone própria no seu quarto às escondidas da mãe. Levava-a a comer a restaurantes, passeava de carro, levava-a a Manhattan, tratava-a como uma pessoa importante, comprava-lhe coisas, dizia-lhe que era especial,
E para uma menina que se sentia invisível na sua própria casa, isso era tudo. Era a irmã mais velha que sempre quis ter. A atenção que a sua mãe não lhe dava, Alison dava-lhe de sobra. E Maria agarrou-se a isso como quem se agarra a uma boia de salvação, sem se dar conta de que a boia a estava a levar para o mar alto. Mas Maria não sabia que a casa onde Alison vivia com o namorado não era uma casa normal, era um prostíbulo. O namorado não era um namorado, era um lenocínio, e Alison não estava a ser amável com a sua irmã mais nova, estava a prepará-la. Um dia Alison deu-lhe uma pílula pequena, azul, de forma ovalada. Disse-lhe: "Toma isto." Maria pesava 35 quilos, era uma criança e essa pílula era Valium. Em questão de minutos, Maria caiu numa escuridão da qual não conseguia sair. Estava presa numa negridão aterrorizadora e não conseguia sair dali. Tinha 12 anos. Alison deu-lhe um Valium inteiro. Noutra noite, Alison ofereceu-lhe cocaína. Pôs-lhe na ponta da unha do dedo mindinho, como se fosse um jogo, como se fosse algo entre irmãs. E depois veio o pior. Alison atirou-lhe algo a ferver para cima, queimou-lhe as costas, deixou-lhe cicatrizes de 3º grau. Maria olhou para sua pele e não reconheceu o seu próprio corpo. Diz que Alison lhe queimou algo mais do que as costas. Queimou-lhe a confiança. Queimou-lhe a possibilidade de acreditar que as pessoas que partilham o teu sangue vão proteger-te. Escreveu assim nas suas memórias: as irmãs mais velhas deveriam proteger-te, não prostituir-te. Mas ainda faltava mais uma noite e esta é a que mais dói. Alison e o namorado deviam ir buscar Maria, mas Alison não apareceu. Veio apenas ele, o lenocínio, com uma pistola apoiada na coxa do assento do carro, visível, colocada para que Maria a visse. Levou-a para um lugar cheio de homens adultos a jogar cartas. Homens que olharam para essa menina de 12 anos de cima a baixo, que fizeram comentários que Maria não entendeu no momento, mas que a fizeram sentir que algo estava muito errado. A intenção de Alison nessa noite não era cuidar dela, era cobrar por ela. Alguém se deu conta a tempo. Alguém viu que essa menina não devia estar ali e Maria pôde sair daquela divisão. Mas o que viveu ser a noite nunca saiu do seu corpo. Maria escreveu nas suas memórias com estas palavras: algo dentro de mim parou com todo esse trauma. Por isso digo sempre que sou eternamente uma menina de 12 anos. Ainda estou a lutar para sair desse momento. Eternamente uma menina de 12 anos. Lembra-te disso, porque cada vez que essa frase aparecer, vai significar algo diferente, e no final desta história vai significar algo que agora mesmo não podes imaginar. O que salvou Maria dessa casa foi a única coisa que ninguém lhe podia tirar: a voz. Aos 13 anos já estava a escrever canções. Aos 16 gravou a sua primeira maquete. Terminou a escola secundária, pegou numa mala, mudou-se para Manhattan com um colchão insuflável e um sonho. E começou a trabalhar como empregada de mesa de dia e cantora de estúdio de noite. Fazia coros para qualquer pessoa que a contratasse. Dormia no chão de apartamentos emprestados, partilhava um apartamento diminuto com 4 raparigas, comia o que podia e continuava a escrever canções em qualquer momento livre. Tudo mudou numa noite de dezembro de 1988. Maria tinha 19 anos. Foi a uma festa da CBS Records com uma amiga cantora chamada Brenda Kistar. Brenda levava na mala uma cassete de demonstração com canções de Maria. Quando Tommy Mottola saía da festa, Brenda pôs-lhe a cassete na mão. Mottola subiu para a sua limusine, pôs a cassete e antes que terminasse a primeira canção, disse ao motorista para dar a volta. Queria encontrar a dona dessa voz, mas Maria já se tinha ido embora. Demorou 2 semanas a localizá-la. Quando o fez, ofereceu-lhe um contrato com a Columbia Records, a editora mais poderosa da indústria. E não só isso, ofereceu-lhe atenção, proteção, um futuro, tudo que Maria nunca tinha tido. Para uma rapariga de 19 anos que dormia em colchões insufláveis, Tommy Mottola parecia a resposta a todas as suas orações.
Mas o que Maria não sabia é que Tommy Mottola não procurava uma artista, procurava algo para possuir, e ela acabava de entrar sozinha na gaiola. O primeiro disco saiu em junho de 1990. Os 4 primeiros singles chegaram ao número 1, 4 em 4. Nenhum artista na história tinha alcançado isso. Maria tinha 21 anos e estava no topo do mundo. E Tommy Mottola estava ao seu lado, sempre ao seu lado, demasiado perto. Em 1993 casaram-se. O casamento foi na igreja de St. Thomas, na Quinta Avenida em Manhattan. Maria quis que fosse como o da princesa Diana, vestido de $25 mil, flores importadas, 50 coristas a cantar, tudo perfeito por fora. Mas Maria escreveria depois com uma clareza devastadora. Eu tinha posto metade do dinheiro para construir a minha própria prisão. Atenção, porque o que vem a seguir é a primeira das 4 coisas que te prometi. E começa com o que se passava dentro dessa mansão, a mansão de Bedford, condado de Westchester, Nova York. 51 acres, 22 mil pés quadrados de construção, estúdio de gravação próprio, jardins, piscina coberta. Maria diz que quando lhe mostraram as plantas, pensou que ia viver num castelo. Acabou por viver numa prisão com candelabros. Mottola instalou câmaras de segurança em quase todas as divisões. Contratou guardas armados, todos brancos, todos com pistolas pretas que não respondiam perante Maria, mas sim perante ele. Maria não podia sair da propriedade sem permissão expressa de Mottola. Não podia decidir a sua roupa, não podia escolher os seus amigos, não podia falar ao telefone sem que alguém ouvisse. Se afastasse 1 metro do caminho previsto, Mottola sabia em minutos. Ela disse-o com as suas próprias palavras. Sentia que Mottola era como a umidade, impossível de escapar. Estava em todo lado, controlava as chamadas, controlava as visitas, controlava os movimentos. E Maria, que dizia ser eternamente uma menina de 12 anos, continuava a fazer o que essa menina aprendeu a fazer. Obedecer, baixar a cabeça, não responder, sobreviver. Há um momento que resume tudo. Uma noite, Maria e a sua amiga Dabrat decidiram sair da mansão sem avisar. Não iam a uma festa, não iam a um clube, queriam ir a um Burger King e comprar hambúrgueres. E Mottola mandou um grupo de busca armado percorrer as estradas do condado como se tivesse fugido um preso de alta segurança. Quando as encontraram sentadas no carro a comer hambúrgueres, Dabrat olhou para Maria e disse-lhe: "Vendeste milhões de discos, vives num palácio, tens tudo. Mas se não podes ir a um Burger King quando te apetece, não tens nada, tens de sair daí." Essa frase ficou-lhe gravada, mas sair dali não era assim tão simples, porque Maria só tinha um lugar sem câmaras em toda a mansão, o seu armário de sapatos. Ali escondia-se para falar ao telefone, ali sentava-se a chorar sem ser vigiada e levava a sua mala para todo lado dentro de casa. Mottola perguntava-lhe por quê. Ela nunca lhe respondeu, mas a razão era simples. Se encontrasse uma oportunidade de escapar, queria estar pronta. E Mottola não só controlava a sua vida, controlava a sua identidade como artista. Queria que Maria fosse uma cantora de baladas pop. Nada de hip hop, nada de R&B, nada que soasse a negro. Maria escreveu-o sem rodeios. Desde que Tommy a assinou, tentou apagar-lhe tudo que era urbano. Queria uma Maria branca, limpa, de vestidos compridos e baladas suaves. Mas Maria levava o R&B no sangue. Tinha crescido a ouvir Stevie Wonder, Aretha Franklin, os Jackson 5. Queria trabalhar com os artistas que estavam a mudar a música e Mottola proibia-lhe. Uma vez, durante um jantar com executivos, Maria disse que Puff Daddy era o futuro da música. Mottola levantou-se da mesa, caminhou furioso pelo restaurante e voltou batendo na mesa com o punho e disse: "Quero que todos saibam que o dia de ação de graças fica cancelado. Assim como um rei que cancela uma festa porque alguém disse algo que não lhe agradou." Mas dentro dessa prisão dourada, Maria fez algo que ninguém soube até anos depois. Lembras-te do que te prometi no início? Que Maria fazia algo às escondidas dentro desse casamento que só se descobriu muito depois?
Pois aqui está. A Maria que o mundo conhecia nos anos 90 não era a Maria, era a versão que Tommy Mottola permitia que existisse. Mas em segredo, enquanto gravava Daydream em 1995, Maria fechava-se no estúdio depois das sessões oficiais e gravava canções de rock alternativo, canções cheias de raiva, de escuridão, de tudo o que não podia dizer em público. Tingiu o cabelo de preto, criou um alter ego e gravou um álbum completo sob um nome falso, Chic. O disco chamou-se Someone's Ugly Daughter, a filha feia de alguém. Se isso não te diz tudo o que precisas de saber sobre como Maria se sentia dentro desse casamento, nada o fará. Agora vem algo que não te vai deixar tranquila, porque antes da noite da faca houve outra coisa, algo que Mottola não viu chegar, algo que aconteceu num terraço de Manhattan debaixo de chuva, entre uma mulher que levava anos fechada e um homem que tinha a foto dela colada num armário desde antes de a conhecer. E o que aconteceu nesse terraço foi o que finalmente deu a Maria a coragem de escapar. Lembras-te que no início te falei de um homem com uma foto de Maria no seu armário? É a altura de saberes quem era. Derek Jeter. Derek Jeter era o jogador estrela dos New York Yankees, shortstop, número 2 na camisola. Tinha 23 anos, o sorriso fácil e um segredo que os seus companheiros conheciam bem. Desde que era novato, tinha uma foto de Mariah Carey colada dentro do seu armário. O seu companheiro Chris Hoiles recorda-o a cantar canções de Mariah com o seu Walkman antes dos treinos. Um dia, Jeter olhou para ele e disse: "Um dia vou casar-me com ela." Ninguém o levou a sério. Era um rapaz de 20 anos com um pôster e um sonho. Conheceram-se num jantar em 1997. Maria ainda estava casada com Mottola. Conectaram por algo inesperado. Os dois tinham crescido com pais de raças diferentes. Os dois sabiam o que era não encaixar em nenhum mundo. Trocaram números e começaram a enviar mensagens em segredo. O que se seguiu foi uma operação de espionagem. Maria precisava de sair de Sing Sing sem que Mottola soubesse. A sua assistente fazia de isca, saindo da mansão para que os guardas a seguissem enquanto Maria se esgueirava por outro lado. Encontravam-se em ruas vazias de Manhattan de noite, escondendo-se de fotógrafos, de guarda-costas, de tudo. Uma dessas noites terminaram no terraço de Derek. Chovia. Maria levava uma saia de cabedal da Chanel. A água começou a cair e o seu cabelo encaracolou. E ali, debaixo da chuva de Manhattan, beijaram-se pela primeira vez. Maria diz que esse beijo foi o momento em que entendeu que podia existir fora de Mottola, que havia um mundo onde ela não era propriedade de ninguém. Derek foi o segundo homem com quem Maria esteve na sua vida. O segundo. O seu número nos Yankees era o 2. Ela conta-o assim com essa coincidência, como se o universo tivesse posto as peças no seu lugar. Escreveu uma canção sobre essa noite, chama-se The Roof. Se a ouvires, pode sentir a chuva, pode sentir o medo, pode sentir o alívio de uma mulher que pela primeira vez em anos se sente viva. E outra canção sobre uma viagem secreta que fizeram a Porto Rico, arriscando tudo por uma noite juntos. My All. A letra fala de arriscar a vida por sentir essa pessoa perto. Não era uma metáfora. Se Mottola os tivesse descoberto em Porto Rico, as consequências teriam sido imprevisíveis. Maria sabia o que estava em jogo e foi de qualquer forma, porque Derek Jeter tinha lhe ensinado algo que Mottola levava anos a tentar apagar-lhe, que merecia ser livre. E quando Mottola descobriu, a situação dentro de Sing Sing tornou-se insustentável. A vigilância multiplicou-se. Os guardas tornaram-se mais agressivos, as perguntas tornaram-se interrogação e Maria entendeu que cada segundo que passava dentro dessa mansão era um segundo mais de perigo. É então que acontece o da faca. Foi durante um jantar com executivos na cozinha de Sing Sing. Mottola sabia que a estava a perder. Sabia que havia outro homem. Sabia que Maria já não tinha medo dele, mas sim nojo. A tensão levava semanas a acumular-se, e diante de dois homens que trabalhavam para ele,
Pegou numa faca de manteiga do lugar de Maria e pressionou-a com a parte plana contra sua bochecha direita. Cada músculo do rosto de Maria se tensionou, os seus pulmões congelaram, não conseguia respirar. E Tommy Mottola segurou essa faca contra o seu rosto durante o que pareceu uma eternidade. Depois deslizou-a lentamente pela sua pele, desde a bochecha até ao pescoço. Os dois homens não fizeram nada, não disseram uma palavra. Maria escreveu que a humilhação foi pior do que o medo. Essa foi, diz ela, a última atuação de Tommy Mottola com Maria como público cativo em Sing Sing. Um homem como Tommy Mottola não perde, destrói o que não pode ter, mas não. Maria separou-se em dezembro de 1996. O divórcio foi finalizado em março de 1998. Venderam Sing Sing. Um ano depois, essa mansão incendiou-se e ficou destruída, como se até a casa soubesse que o que aconteceu lá dentro não merecia continuar de pé. Maria deixou a Columbia Records, a editora de Mottola, e assinou com a Virgin Records por 100 milhões de dólares, o maior contrato na história da música até esse momento. Parecia que tinha vencido, que tinha escapado, que tudo ia ficar bem, mas a liberdade tem um preço de que ninguém te avisa. Derek Jeter ficou para trás porque a pressão mediática era insuportável. Maria começou uma relação com o cantor mexicano Luis Miguel, mas ele também era ciumento, também era possessivo e, quando os ciúmes o devoraram, também a deixou sozinha. Pelo verão de 2001, Maria não tinha não tinha rede de apoio e tinha um contrato de 100 milhões sobre os ombros, que lhe exigia entregar um filme e um álbum que tinham de funcionar ou a sua carreira estava acabada. Talvez tu também tenhas vivido um momento assim, um momento em que finalmente te libertas de algo que te estava a sufocar e pensas, agora sim, agora começa a minha vida de verdade. Ah, mas a vida tem uma forma cruel de te lembrar que escapar não é o mesmo que curar. E o que vinha a seguir ia demonstrá-lo da pior maneira possível. Porque o que estou prestes a contar-te é a parte desta história que mais me custou investigar. É a parte onde todo mundo viu o que aconteceu, mas ninguém entendeu o que estava a ver. No verão de 2001, Maria levava 30 anos a acumular danos sem tratamento. Nunca tinha ido à terapia. Nunca um profissional tinha posto nome ao que carregava. E agora, pela primeira vez na sua vida, não tinha ninguém que a controlasse, mas também ninguém que a amparasse. A liberdade sem cura é uma bomba relógio e no verão de 2001 o relógio chegou a zero. Estava a preparar Glitter, um filme semi-autobiográfico, e a sua banda sonora. A sua equipa trabalhava para a editora, não para ela. Impuseram-lhe um realizador, impuseram-lhe canções que não queria incluir e cada vez que tentava tomar o controle, lembravam-lhe os 100 milhões. Como se o dinheiro lhe tivesse comprado a obrigação de se calar. Ao mesmo tempo, Maria começou a receber sinais de que alguém estava a sabotar Glitter por dentro da indústria. Ela diz-o nas suas memórias sem nomear diretamente Mottola, mas a implicação é clara. O homem mais poderoso da música não ia deixar que a sua ex-esposa triunfasse longe dele. Se Glitter fracassasse, seria a prova de que Maria sem Tommy não era nada. E havia demasiadas pessoas em posições de poder que deviam favores a Mottola. E Maria não dormia, literalmente. Levava semanas a dormir 1 hora por dia, às vezes menos. Ficava acordada toda a noite a escrever canções, a gravar, a fazer chamadas às 4 da manhã. Pensava que era insônia, pensava que era pressão. Não era, era mania, mas isso não saberia até muito depois. O seu corpo estava a enviar-lhe sinais que ninguém ao seu redor soube ler ou que ninguém quis ler. Porque uma Maria acordada era uma Maria que produzia, e produzir era a única coisa que importava. A 17 de julho de 2001, o dia em que o mundo se ruiu de Mariah Carey, apareceu sem aviso prévio no TRL, o programa mais popular da MTV apresentado por Carson Daly. Levava uma t-shirt enorme com a palavra Loverboy e empurrava um carrinho de gelados. Tirou a t-shirt diante das câmeras, deixando ver um top justo e uns calções dourados.
Começou a falar sem nexo, distribuiu gelados pelo público, leu a Carson Daly uma carta que supostamente a sua mãe tinha escrito. No momento que ficou gravado para sempre, disse com a voz cansada e os olhos perdidos: "Só quero um dia livre, um dia em que possa ir nadar, ver arco-íris e comer gelado." Carson Daly olhou para a câmara e disse que Maria tinha perdido a cabeça. O mundo ruiu-se. Os programas passaram o excerto uma e outra vez. Os comediantes fizeram piadas, os títulos foram brutais. Cada canal, cada jornal, cada programa dedicou-se a transformar o pior momento da vida dessa mulher em entretenimento. Mas ninguém parou para pensar no que essa mulher estava a dizer. Só queria um dia livre, só queria nadar, só queria um gelado. Os pedidos mais simples do mundo. As coisas que uma criança pede, não uma diva. As coisas que pede alguém que leva a vida inteira sem poder escolher nada. 6 dias depois, Maria foi hospitalizada, e aqui há um pormenor que Maria nunca esqueceu. Foi a sua própria mãe, Patrícia, quem chamou a polícia para que a levassem. Quando os polícias chegaram, viram Patrícia, uma mulher branca, a chorar e assustada, e viram Maria rodeada de pessoas de cor. Os polícias não avaliaram, não perguntaram, não tentaram entender, levaram-na. Maria escreveu que essa noite não teve um colapso. Derrubaram-na as mesmas pessoas que deviam ampará-la. Internaram-na num centro a que as pessoas do local chamavam spa. Não era um spa, era um centro de reabilitação que se parecia mais com um centro de detenção. O administrador, ao recebê-la, disse-lhe: "Parece que precisas de uma dose de humildade." Maria tinha vendido 200 milhões de discos, tinha gerado milhares de milhões para a indústria musical, e um homem que não sabia nada da sua vida receitou-lhe humildade como se fosse aspirina. Deram-lhe narcóticos pesados, pílulas para dormir, pílulas para acalmar, pílulas para que deixasse de sentir. E enquanto estava fechada, sem se poder comunicar com ninguém, a sua equipa cancelou todas as aparições de Glitter sem a consultar, sem lhe pedir permissão, sem lhe dizer uma palavra. Tiraram-lhe a voz outra vez, eternamente uma menina de 12 anos, mas já não em Long Island, agora numa clínica onde a ninguém importava quem ela era. E então o destino pregou-lhe uma armadilha que ninguém podia prever. A banda sonora de Glitter saiu à venda a 11 de setembro de 2001, no mesmo dia em que 2 aviões embateram contra as Torres Gêmeas. Ninguém comprou um disco nesse dia. Ninguém foi ao cinema quando o filme estreou. Glitter foi um fracasso monumental e todo mundo culpou Maria, a louca, a instável, a diva que tirou a roupa na MTV. Mas a verdade é que nesse verão diagnosticaram-lhe transtorno bipolar tipo 2. E quando o médico lhe disse essas palavras, Maria não ouviu um diagnóstico, ouviu uma sentença. Porque na sua cabeça admitir que tinha uma doença mental significava que lhe tirariam tudo. Que os títulos diriam: Mariah Carey está louca, confirmado, que nenhuma editora voltaria a assinar com ela, que se um dia tivesse filhos, um juiz lhes tiraria por ser bipolar, que a fechariam de novo, que desta vez não a deixariam sair. Por isso fez o que tinha aprendido a fazer desde os 12 anos, sobreviver em silêncio. Não falou desse diagnóstico durante 17 anos. 17, até abril de 2018, quando disse à revista People que estava tão aterrorizada de perder tudo que se convenceu de que a única forma de lidar com isto era não lidar com isto. 17 anos a escondê-lo, episódios de mania que confundia com insônia, depressão que a deixava sem energia para se levantar da cama, noites inteiras sem dormir que ela explicava como inspiração criativa, e todo o tempo a fingir, a sorrir nas passadeiras vermelhas, a dar entrevistas, a cantar ao vivo, a ser Mariah Carey para o mundo, enquanto por dentro se desmoronava. Porque uma menina de 12 anos que aprendeu a sobreviver à sua própria família não sabe fazer outra coisa senão fingir que está tudo bem. Talvez tu também carregues algo que nunca contaste a ninguém, algo que te diagnosticaram ou que descobriste sobre ti mesma e que guardaste numa gaveta porque tinhas medo do que aconteceria se mais alguém soubesse. Se é assim,
Já entendes um pouco do que Maria viveu esses 17 anos. E agora vem o que ninguém esperava, porque esta história estava prestes a dar uma volta que a indústria não queria que desse. E se segueste até aqui, o que vem a seguir é a parte que dá sentido a todo o resto. Depois do desastre de Glitter, a indústria deu-a como morta. A Virgin Records deixou-a ir. Pagaram-lhe 28 milhões de dólares para que desaparecesse. Pensa nisso. A artista a solo com mais números 1 na história recebeu milhões de dólares para que deixasse de existir. Assim funciona a indústria. Levam-te ao céu e pagam-te para que te enterres sozinha. Maria passou esses anos num limbo. Assinou com a Island Records, uma editora mais pequena, e lançou Charm Bracelet em 2002, com críticas tíbias e vendas discretas. O mundo continuava a vê-la como a mulher do carrinho de gelados. Cada vez que alguém mencionava o seu nome, a imagem que aparecia não era a dos seus 19 números 1, era a de Carson Daly a dizer que ela tinha perdido a cabeça. Um excerto de 2 minutos apagou 20 anos de carreira. Assim funciona a memória pública. Um momento de vulnerabilidade pesa mais do que 1000 noites de perfeição. E Maria sabia-o. Sentia-o cada vez que entrava num estúdio e os executivos olhavam para ela com essa mistura de pena e desconfiança que é pior do que qualquer insulto. Mas Maria continuava a escrever, continuava a cantar em silêncio, sem que ninguém prestasse atenção. E em 2005, 4 anos depois de o mundo a enterrar, Maria lançou The Emancipation of Mimi. Mimi era a sua alcunha privada, o nome que só as pessoas que a conheciam de verdade usavam. E o título não era casual: emancipação, libertação, como uma prisioneira que sai de Sing Sing. Lembras-te dessa frase da mãe dela? Só deverias esperar que um dia chegues a ser metade da cantora que eu sou. Pois escuta o que fez essa menina a quem a mãe disse que nunca seria suficiente. We Belong Together chegou ao número 1 e ficou lá 14 semanas. 14 semanas seguidas no topo. Foi a canção de maior sucesso de toda a década de 2000, dos 10 anos inteiro. A mulher que 4 anos antes distribuía gelados na MTV com o olhar perdido, acabava de gravar a canção da década. Essa canção fala da dor de perder alguém de quem precisas. E Maria cantou-a a partir de um lugar que só alguém que perdeu tudo pode entender. O álbum vendeu mais de 12 milhões de cópias em todo o mundo. Ganhou 3 prêmios Grammy e Maria não só voltou maior do que antes. Demonstrou ao mundo algo que ninguém queria admitir, que a mulher que tinham enterrado não só continuava viva, estava a cantar melhor do que nunca, com mais força, com mais verdade, porque agora não cantava para Tommy Mottola, não cantava para a indústria, cantava para a menina de 12 anos que continuava dentro dela. E em cada nota de We Belong Together estava a resposta a Patrícia. A menina a quem a mãe disse que nunca seria suficiente tinha demonstrado que era mais do que suficiente, e tinha o feito sozinha. Cada número 1 foi uma resposta. Cada disco vendido foi uma correção. Cada Grammy foi a prova de que Patrícia estava errada. Mas o sucesso não cura as feridas, só as tapa com aplausos. E enquanto isso, Tommy Mottola publicou seu próprio livro em 2013. Chamava-se Hitmaker. E ali, o homem que tinha posto uma faca no rosto da sua esposa, escreveu que a sua relação com Maria foi absolutamente inadequada, que se pareceu o controlador pedia desculpa. Se pareceu como se as câmaras nos corredores, os guardas armados, a faca na bochecha e a busca armada por um Burger King deixassem espaço para ambiguidades. Mottola casou-se com a cantora mexicana Thalía no ano 2000. Continua casado com ela, continua milionário, continua sem ter pago nenhuma consequência. Os homens como Mottola nunca pagam, só os que os rodeiam. Em 2008, Maria casou-se com Nick Cannon. E antes que penses que é outro capítulo de drama, escuta isto. A 30 de abril de 2011 nasceram os gêmeos Moroccan e Monroe. Moroccan leva esse nome porque a divisão onde Nick a pediu em casamento tinha decoração marroquina. Monroe por Marilyn Monroe, a mulher que Maria admirava desde criança.
E quando Maria teve esses dois bebés nos braços, aconteceu algo que nunca tinha acontecido na sua vida. Teve uma família que não lhe gritava, que não a queimava, que não tentava vendê-la, que não a fechava, que simplesmente a queria. A menina de 12 anos que nunca teve proteção estava finalmente a proteger alguém. O casamento não durou. Separaram-se em 2014. Depois veio um noivado quebrado com o multimilionário James Packer, uma relação com o seu bailarino Brian Tanaka. A imprensa continuava a retratá-la como a diva caprichosa, a eterna exagerada. Mas atrás de cada título, havia uma mulher que punha óculos de sol enormes, não por vaidade, mas para que ninguém lhe visse os olhos quando tinha chorado. E enquanto Maria reconstruía a sua vida, havia alguém que a observava de longe, alguém que levava décadas à espera de um sinal, de uma chamada, de uma mensagem, de algo. E agora chegamos à quarta e última revelação, a que te prometi no início. Se chegaste até aqui, isto é para ti. Allison Carey, a irmã mais velha, a que lhe deu Valium aos 12, a que lhe queimou as costas, a que tentou vendê-las. Depois de tudo isso, Mariah cortou o contato. Não tinham uma relação real há mais de 20 anos. A vida de Allison depois de Mariah foi uma queda sem fundo. Dedicou-se à prostituição e em 2016 foi detida numa operação policial por oferecer serviços num hotel no norte do estado de Nova York. Diagnosticaram-lhe VIH no final dos anos 80, no mesmo ano em que Maria fazia sua primeira audição para uma editora. Enquanto uma irmã começava a subir, a outra começava a cair. Allison viveu em abrigos, passou por casas de acolhimento, teve filhos que lhe tiraram, sofreu um ataque violento em 2015 durante uma invasão à sua residência que lhe deixou danos cerebrais. E todo esse tempo, segundo as pessoas próximas dela, Allison só queria uma coisa, que Maria a chamasse. Uma chamada, só isso. Em 2020, Mariah publicou as suas memórias, The Meaning of Mariah Carey, número 1 do New York Times. Vendeu centenas de milhares de cópias nas primeiras semanas e nesse livro contou tudo. O Valium, a cocaína, as queimaduras, o lenocínio, a mansão, a faca. Tudo o que tinha guardado durante décadas saiu para o mundo de uma vez. Chamou a Allison, a sua ex-irmã, e o mundo leu pela primeira vez o que essa menina de 12 anos tinha vivido. Allison respondeu com um processo de $1.250.000. Disse que Maria tinha humilhado, que sofria de estresse pós-traumático por causa desse livro, e disse algo que ninguém esperava, que a sua mãe Patrícia a tinha entregue a desconhecidos quando era criança para que participasse em rituais que nenhuma criança deveria presenciar. O mundo não lhe acreditou. As acusações de Allison foram tratadas como o delírio de uma mulher desesperada. Mas pensa um momento no que isso implica. Allison tinha 15 anos quando se casou. 15. Teve um filho aos 16. Foi para outro continente com um militar que mal conhecia e quando voltou estava destruída. O que aconteceu a essa menina antes de se transformar na mulher que fez essas coisas a Maria? Quem fez a Allison? O que Allison fez à sua irmã? A dor não aparece do nada, transmite-se, herda-se, passa de mão em mão como uma doença que ninguém quer nomear. E aqui é onde esta história se quebra de verdade. Porque Allison tinha razão em algo, ela também foi uma criança nessa casa. Ela também absorveu a violência, o caos, a loucura dessa família. Allison viu coisas que nenhuma criança deveria ver e o que viu partiu-a de uma forma que nunca pôde reparar. Isso não justifica o que fez a Maria, mas explica-o. E essa diferença entre justificar e explicar é a linha mais fina e mais dolorosa de toda esta história. Talvez tu também conheças essa sensação. Ter alguém na tua família que te fez mal, mas que também foi uma vítima. Alguém a quem não podes perdoar, mas que também não podes odiar completamente. Porque sabes que atrás do que te fizeram há uma história que também merece ser ouvida, mas ninguém a ouve, porque é mais fácil ter um vilão do que entender um ciclo. Maria nunca chamou, nunca respondeu ao processo publicamente, nunca abriu essa porta, e Allison esperou.
A partir de uma cama de hospital, de um abrigo, de um quarto partilhado numa casa de acolhimento, de onde quer que a vida tivesse deixado. Esperou ouvir a voz da sua irmã uma última vez. A voz que todo mundo pagava para ouvir. A voz que soava em cada rádio, em cada centro comercial, em cada Natal. Essa voz que estava em todo lado menos no seu telefone. Essa chamada nunca chegou. No sábado, 24 de agosto de 2024, pouco depois da meia-noite, Allison Carey morreu em cuidados paliativos no condado de Greene, Nova York. Tinha 63 anos. Um amigo que a acompanhou nas suas últimas semanas disse que ela levava tempo com problemas graves nos seus órgãos. Allison morreu sem Mariah, sem essa chamada. E horas depois, nesse mesmo sábado, Patricia Carey também faleceu. A mãe de ambas, a cantora de ópera de Juilliard, a mulher que disse à sua filha que nunca seria metade tão boa, a mulher que lhe ensinou a cantar, a mulher que chamou a polícia na noite do colapso. Tinha 87 anos. Vivia numa residência de idosos em West Palm Beach, Flórida. No mesmo dia, a mãe e a irmã, as duas. Maria soube da morte de Allison enquanto estava com a sua mãe na Flórida. Tinha viajado na semana anterior para estar com Patricia, que já estava muito fraca, e no meio dessa vigília recebeu a notícia de que Allison tinha morrido a 15 quilômetros de distância, num hospício do norte de Nova York. Sozinha, sem família ao lado, apenas um amigo que a tinha ajudado durante os seus últimos anos. Pensa nesse contraste. Maria junto à cama da sua mãe na Flórida e Allison a morrer sozinha num hospício ao norte de Nova York. 100 quilômetros de distância entre as duas irmãs. As duas saíram da mesma casa em Long Island. As duas absorveram a mesma violência, as duas herdaram a mesma dor. As duas foram crianças num lar onde ninguém as protegeu. Mas uma teve uma voz que a tirou dali, a outra não teve nada. E essa diferença, esse capricho do destino que deu a uma irmã um dom sobrenatural e a outra a deixou vazia. O que é que transforma esta história em algo mais do que uma biografia de celebridade? É a história de como o talento salva uns e a ausência de talento condena outros, e nenhuma das duas escolheu o que lhe tocou. Maria publicou um comunicado breve, dizendo que o seu coração estava partido pela perda da sua mãe e que, num trágico golpe, a sua irmã tinha perdido a vida no mesmo dia. Com essas duas mortes, Maria ficou sem as duas mulheres que mais a marcaram. A que lhe deu a voz e a que lhe tirou a infância. A que lhe disse só espera ser a metade e a que tentou vendê-la. As duas foram-se no mesmo dia, como se a vida tivesse querido fechar esse capítulo de um só golpe. Maria dedicou as suas memórias a Patrícia com uma frase que diz tudo. E a Pat, minha mãe, que apesar de tudo creio que fez o melhor que pôde. Amar-te-ei o melhor que puder. O melhor que pôde, não o suficiente, mas o melhor que pôde. Essas 10 palavras contêm mais dor do que cabe em qualquer canção. Mas esta história não termina com a morte, termina com o que Maria fez depois. E se chegaste até aqui, o que vem a seguir é o que dá sentido a tudo. 2 semanas depois de enterrar a sua mãe e a sua irmã no mesmo dia, Maria quebrou o silêncio. Publicou um vídeo no Instagram a cantar sozinha diante de um piano. Uma versão sua de It's Like That, a canção com que abriu The Emancipation of Millie, o disco que a ressuscitou depois de o mundo a enterrar. E escreveu 4 palavras, de volta ao trabalho, e por baixo mais uma linha, tem sido um par de semanas difíceis. Morreram-lhe a mãe e a irmã no mesmo dia, e ela descreveu isso como um par de semanas difíceis. Assim fala alguém que leva a vida inteira a sobreviver, que não sabe exagerar a dor porque sempre teve de a minimizar para continuar de pé. Mas no Twitter publicou outro vídeo, outra canção, chama-se I Wish You Knew, Ojalá Soubesses, e dedicou aos seus fãs da China e do Brasil, onde tinha concertos na semana seguinte. Mas pensa no título dessa canção, dito por essa mulher nesse momento. Ojalá soubesses a quem estava a falar realmente, aos fãs, a Patrícia, a Allison, a menina de 12 anos que continua dentro dela. Ojalá soubesses o que carreguei, ojalá soubesses o que me custou.
Oxalá soubesses que apesar de tudo nunca deixei de te cantar. E foi para a China com seus gêmeos Moroccan e Monroe, que já tinham 13 anos. Visitaram a Grande Muralha e Maria subiu-a de saltos altos, agarrada ao varandim com os seus 2 filhos ao lado, agarrada ao varandim com o ser das maravilhas do mundo. Publicou as fotos no Instagram e escreveu: "É realmente grande." A mulher que não podia ir a um Burger King sem que Tommy Mottola mandasse um grupo de busca armado, agora subia a Grande Muralha da China com os seus filhos em saltos altos, sem pedir permissão a ninguém, sem câmaras de vigilância, sem guardas armados, sem portas que se fecham por fora. Livre 30 anos depois de Sing Sing, livre de verdade. Cantou em Pequim, cantou em São Paulo, cantou no Rock in Rio perante centenas de milhares de pessoas. 3 semanas depois de perder as 2 mulheres que mais a marcaram, estava num palco do outro lado do mundo a fazer a única coisa que sempre a salvou: cantar. E então chegou dezembro, a temporada que lhe pertence, mas desta vez era diferente. Esta era o primeiro Natal sem Patrícia, o primeiro Natal sem a mulher que lhe ensinou a cantar, o primeiro Natal sem a possibilidade de lhe ligar pelo telefone. E Maria fez algo que ninguém esperava, saiu em digressão. A sua digressão natalícia maior até a data, 20 cidades, estádios enormes. O nome da digressão: Mariah Carey's Christmas Time. E sabes como começava cada espetáculo? Apagavam-se todas as luzes, o estádio ficava em silêncio total e então soava uma voz, não a de Mariah, a da sua filha Monroe. Com 13 anos, Monroe lia em voz alta uma passagem de The Christmas Princess, o livro infantil que Mariah tinha escrito, um conto sobre uma menina que não tem nada, mas que tem um dom, uma menina que o mundo não vê, mas que brilha. Se isso não te soa a infância de Maria, é porque não estiveste a prestar atenção. Cada noite, em cada estádio, antes de Maria aparecer, a voz da sua filha contava uma versão da sua própria história. A menina que ninguém protegeu agora tinha uma filha que lhe abria o caminho. E depois dessa leitura, caía uma cortina branca e Maria descia do teto vestida de branco, coberta de cristais, como um anjo a descer do céu. A mesma mulher que em 2001 desceu em maca de uma clínica onde um administrador lhe receitou humildade, agora descia do teto de um estádio com 20.000 pessoas a gritar o seu nome. Se isso não é uma ressurreição, não sei o que é. A meio do espetáculo, Mariah apresentava os seus gêmeos. As minhas 2 pessoas favoritas no mundo, dizia. E Moroccan e Monroe subiam ao palco a partir de baixo, como se emergissem da terra. Moroccan tocava bateria, Monroe tocava guitarra, cantavam juntos Deck the Halls e Santa Claus is Coming to Town. 13 anos, a idade que Maria tinha quando começou a escrever canções para escapar de sua casa. Mas estas 2 crianças não estavam a escapar de nada, estavam a tocar música num palco, porque a sua mãe lhes tinha construído um mundo onde a música não é sobrevivência, é alegria. E no final de cada espetáculo, depois de All I Want for Christmas Is You, depois de o estádio inteiro cantar com ela a canção que escreveu em 15 minutos quando ainda vivia em Sing Sing, caía confetis prateados do teto. Maria subia a um trenó com Moroccan e Monroe, os 3 juntos, e o trenó elevava-se sobre o público, enquanto as pessoas aplaudiam, choravam e gritavam o seu nome. A menina de 12 anos que foi arrastada para um apartamento cheio de homens agora, elevava-se sobre 20.000 pessoas com os seus filhos ao lado. E essa imagem, esse trenó a subir, esses 3 juntos, isso é o que Patrícia nunca lhe pôde dar. Isso é o que Alison lhe tentou tirar e Maria construiu sozinha. Mas há algo mais, algo que está a acontecer hoje enquanto escutas isto. Patricia Carey nasceu a 15 de fevereiro de 1937. Hoje cumpriria 88 anos e hoje Maria publicou um vídeo no Instagram, um vídeo antigo dos anos 90, onde aparece jovem sentada ao lado da sua mãe. As 2 falam de como tudo começou. Patrícia recorda que Maria cantava aos 4 anos quando passavam os anúncios na televisão. E Maria olha para ela com essa mistura de amor e dor
que só entende alguém que ama a pessoa que mais mal lhe fez. A mulher que lhe disse: "Nunca serás metade da cantora que eu sou", aparece nesse vídeo a sorrir ao lado da sua filha, como se nada tivesse acontecido, como se as palavras não deixassem cicatrizes. Mas deixaram, e Maria carrega-as. E há um momento que fecha tudo, que dá sentido a esta história inteira. Em dezembro de 2010, Maria convidou Patrícia para um especial de Natal na cadeia ABC. Cantaram juntas O Come, All Ye Faithful, com o Hallelujah Chorus de Handel. A filha e a mãe, a aluna e a professora, a menina que supostamente nunca seria suficiente e a mulher que lhe disse. Cantaram ao vivo na televisão nacional perante milhões de pessoas. Foi a primeira vez que cantaram juntas num palco e foi a última. Quando Maria terminou com as suas notas altas, essas notas que só ela pode alcançar, Patrícia estava de pé ao seu lado e sorria, não com inveja, não com ressentimento, com orgulho. A mulher que lhe disse que nunca seria metade tão boa estava a ver com os seus próprios olhos que a sua filha era 10 vezes melhor e, em vez de lhe doer, sorriu como se nesse palco, pela primeira vez em 40 anos, tivesse podido deixar de competir e simplesmente ser sua mãe. Essa foi a última vez que cantaram juntas. Patrícia morreu 14 anos depois, e a única gravação que existe das duas a cantar num palco é uma canção de Natal, como se o Natal, a temporada que Maria transformou no seu reino, fosse o único lugar onde mãe e filha puderam encontrar-se sem se fazerem mal. Eternamente uma menina de 12 anos. É isso que Maria diz que é, e agora, depois de tudo que ouviste, essa frase já não soa a capricho de diva. Soa a uma mulher que leva 40 anos a tentar proteger a menina que ninguém protegeu, que canta para ela, que escreve para ela, que continua em frente por ela, não pelos prêmios, não pelo dinheiro, não pelos números 1, mas porque essa menina de 12 anos que ficou paralisada numa divisão com o lenocínio precisa de saber que tudo vai ficar bem, que alguém vem por ela, mesmo que chegue 40 anos tarde. 19 números 1 como solista, 200 milhões de discos vendidos, a primeira artista a chegar ao número 1 em 4 décadas distintas. All I Want for Christmas Is You leva 20 semanas acumuladas no topo da Billboard Hot 100. Foi o recorde absoluto em 67 anos de história dessa lista, a canção natalícia mais ouvida da história. E cada vez que soa num centro comercial, numa loja, num táxi, uma mulher de 55 anos continua a cobrar por algo que escreveu quando ainda estava casada com um homem que lhe pôs uma faca no rosto. Mas o número que mais importa a Maria não está em nenhuma lista, é o 12. A idade em que tudo parou. A idade em que aprendeu que as pessoas que deveriam proteger-te podem ser as primeiras a destruir-te. A idade é que continua a voltar cada vez que fecha os olhos. Mariah Carey não perdeu a cabeça nesse dia na MTV. Não era uma diva fora de controle, era uma mulher que levava a vida inteira a tentar ver as pessoas que se supunha que deviam amá-la. E nesse dia, pela primeira vez, o mundo pôde ver o que levava dentro, mas em vez de ajudar, ruiu-se. Maria continua aqui e a piada já não tem graça. Se esta história te fez sentir algo, subscreve, deixa o teu gosto e partilha este vídeo com alguém que precise de ouvir, porque há mais histórias como esta que merecem ser contadas. Histórias de mulheres que o mundo tratou como espetáculo e que se revelaram ser as mais fortes de todas. Na próxima semana vais conhecer outra história, outra mulher, outra voz que a indústria tentou silenciar e outro segredo que ninguém quis ouvir. Dou-te uma pista. Esta mulher encheu estádios durante 40 anos e o que a sua própria família lhe fez em privado é pior do que qualquer coisa que Maria viveu. Vemo-nos aí.